Chaitanya Mangala Shune Jadipa Shandi Javana Seva Mahavaishnavahaya Tatakshana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Bhagavata torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai. Shri Vrindavana Dasa Thakura Ki Jai. Antya Lila, Antya Kanda, capítulo 5, Nityananda Charitavarna, na descrição dos passatempos do Senhor Nityananda, continuação. Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki Jai. Sobre seu gracioso peito, guirlandas de Malati, Malika, Juti e Champaka balançavam como se brincando estivessem. Seu elegante corpo estava decorado com maravilhosas imagens desenhadas com pasta de sândalo fragrante misturada com Gorochana. Sua indefectível cabeça trazia o adorno de um turbante multicolorido. Sobre o turbante, uma esplêndida e graciosa guirlanda de flores, também multicoloridas, se repousava. O brilho de seu rosto, atrativo e alegre, emanava derrotava a beleza de milhões de luas. Sorridente, ele sempre cantava os nomes do Senhor Hari. Todos que simplesmente se aproximavam para ver o que faziam os devotos eram repentinamente contagiados pela atmosfera espiritual e logo se viam transcendental e estaticamente enlouquecidos. O que quer que os devotos desejassem em seus corações, imediatamente vinha até eles, alegremente desfrutando do néctar do amor espiritual. Todos perceberam os 3 meses passarem como um instante. Um dia em seu coração, o Senhor Nityananda desejou decorar-se com muitos ornamentos e vestes finas. Simplesmente em consequência de seu desejo, muitos ornamentos foram-lhe imediatamente trazidos. Após apresentarem diante do Senhor Nityananda muitos belos ornamentos de ouro, prata e esmeraldas, muitas variedades de joias e corais impagáveis, bem como colares de pérolas e variadas vestes de seda, os devotos se curvaram reverencialmente. Inimaginável era a grande variedade de belos e gloriosos ornamentos trazidos. Todas as joias desejadas pelo Senhor lhe foram trazidas. Para sua satisfação, Shri Nityananda decorou seus braços e pulsos com armilas e pulseiras de ouro. Em todos os seus 10 dedos, colocou ele anéis de ouro e pedras preciosas. Muitos refulgentes colares de pedras preciosas, pérolas, corais e de outros materiais agora decoravam o seu pescoço. Contudo, de aprazer ao Senhor Shiva, ele colocou em seu pescoço 2 colares de ouro e prata com Rudraksha e Vidalaksha. Nos lóbulos de suas orelhas, ele colocou belíssimos brincos de ouro e pérolas. Em seus pés de lótus, colocou ele guizos tilintantes. Sobre estes, uma mala capaz de encantar todos os mundos. Vestido em peças de seda brancas, amarelas e azuis, sua aparência era estonteante. O brilho de seu corpo atrativo e alegre emanava, derrotava a beleza de milhões de luas. Sorridente, ele sempre cantava os nomes do Senhor Hari. Qualquer que fosse a direção para a qual apontassem os 2 olhos de lótus do Senhor Nityananda, ali chovia sobre todos o puro amor espiritual estático. 2 luminosos bordões de prata marchetados de ouro repousavam em um de cada lado de seu trono. O Senhor sempre os portava como se fossem
sua massa e seu arado. Estes associados do Senhor eram todos encarnações Ancha e Kala de vaqueirinhos de Vrajabume, e se decoraram todos com armila, braceletes, malas, guizos de tornozelo, cornetas e chifre, flautas, bastões, cordas e cordões de Gúndia. Assim decorados, o Senhor Nityananda desfrutou de muitos venturosos passatempos com seus associados, visitando uma a uma a casa de todos os devotos residentes de ambas as margens do Ganges. Simplesmente por vê-lo, toda a entidade viva se encantava pelo Senhor Nityananda. Manifesto de duas formas, em sua própria forma e na forma de seu santo nome, doce como néctar, era Shri Nityananda. Ao verem o Senhor Nityananda, belos, mesmo os blasfemos, ofereciam orações a ele e ansiavam por lhe oferecer tudo o que possuía. Com sua figura doce e cativante, o Senhor Nityananda derramava sobre todos o seu misericordioso olhar imotivado. Quer comendo, dormindo ou caminhando, ele não desperdiçava sequer um instante com outra atividade, senão a execução de Sankirtana. Shri Shri Nityananda Balarama Ki Jai, Shri Vrindavana Dasa Thakura Ki Jai, Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai. Sábado é o dia do aparecimento do Senhor Nityananda. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 2, verso 36. Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatraha Pritabandhunam, Tatraha Pritabandhunam, Ashrutya Paridevitam, Ashrutya Paridevitam, Ahatam Balako Bhutva, Ahatam Balako Bhutva, Jamasvayam Upagataha, Jamasvayam Upagataha. Tatraha Pritabandhunam, Tatraha Pritabandhunam, Ashrutya Paridevitam, Ashrutya Paridevitam, Ahatam Balako Bhutva, Ahatam Balako Bhutva, Tamahasvam Upagatam, Yamasvayam Upagataha. Tatraha Pritabandhunam, Tatraha Pritabandhunam, Ashrutya Paridevitam, Ashrutya Paridevitam, Ahatam Balako Bhutva, Ahatam Balako Bhutva, Yamasvayam Upagataha. Yamasvayam Upagataha. Tatraha Pritabandhunam, Ashrutya Paridevitam, Ahatam Balako Bhutva, Yamasvayam Upagataha. Tatraha Pritabandhunam,
Ashrutya Paridevitam Ahatan Balako Bhutva Yama Swayam Upagata Tatraha Prita Bandhunam Ashrutya Paridevitam Ahatan Balako Bhutva Yamaha Swayam Upagata. Tatra ali Ra deserto preta abandonando os amigos e parentes do rei morto, Ashrutya, ouvindo Paridevitam, o choro alto, tão alto que podia ser ouvido no planeta de Dhyamaraja. Aha disse, tam, a elas, as rainhas que se lamentavam, Balakaha, um menino, Bhutva, tornando-se Dhyamaraja, o superintendente da morte, Swayam, pessoalmente, Upagataha, após vir. Tradução, todos podem repetir. Enquanto as rainhas lamentavam, o corpo do rei morto, seu choro alto, era ouvido, até mesmo namorada de Dhyamaraja, assumindo o corpo de um menino, Dhyamaraja aproximou-se pessoalmente dos parentes do rei morto e deu-lhes as seguintes instruções. Repetindo, enquanto as rainhas lamentavam o corpo do rei morto, seu choro alto era ouvido até mesmo na morada de Dhyamaraja. Assumindo o corpo de um menino, Dhyamaraja aproximou-se pessoalmente dos parentes do rei morto e deu-lhes as seguintes instruções. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Às vezes, a entidade viva é forçada a abandonar seu corpo e entrar em outro, de acordo com o julgamento de Dhyamaraja. Contudo, é difícil para a alma condicionada entrar em outro corpo, a menos que o corpo atual seja aniquilado através da cremação ou por outros meios. O ser vivo tem apego ao corpo atual e não quer entrar em outro, e assim, neste entretempo, ele permanece como fantasma. Se um ser vivo que já deixou seu corpo foi piedoso, Dhyamaraja, visando aliviá-lo, dar-lhe-á outro corpo. Uma vez que o ser vivo que estava no corpo do rei tinha algum apego ao seu corpo, ele pairava como fantasma e, portanto, Dhyamaraja, por especial consideração, aproximou-se dos parentes que se lamentavam, pois quis instruí-los pessoalmente. Nesta ocasião, Dhyamaraja assumiu forma de criança, porque não se nega a uma criança acesso aonde ela quiser ir, senão que ela consegue entrar em qualquer parte, mesmo no palácio de um rei. Além disso, a criança estava falando filosofia. As pessoas ficam muito interessadas em ouvir filosofia quando ela é falada por uma criança. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam budhiraye Shri Chaitanya manubhistam istapitam jena bhutale Swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
tatraha preta bandhunam ashrutya paridevitam aham tam balako bhutva jamhasvayam upagataha. Enquanto as rainhas lamentavam o corpo do rei morto, seu choro alto era ouvido até mesmo na morada de Dhyamaraja. Assumindo o corpo de um menino, Dhyamaraja aproximou-se pessoalmente dos parentes do rei morto e deu-lhes as seguintes instruções. Bom, as instruções nós vamos ver nos próximos versos, mas resumindo as instruções de Dhyamaraja na forma de uma criança para as rainhas e parentes do rei que tinha abandonado o corpo na batalha e estava com o corpo todo destroçado e pairando em cima do corpo como um fantasma pegado ao corpo. As instruções que Dhyamaraja vai dar na forma de um menino para as rainhas é a instrução dada para todos nós. É a mesma instrução, é essa a instrução. Isso aqui é um conto que Hiranyakashipu está falando para a mãe dele, Diti, porque ela estava assim também, desesperadamente se lamentando a morte de Hiranyaksha, que Varahadeva tinha matado, o irmão mais novo de Hiranyakashipu. Então, Hiranyakashipu está contando essa história para iluminar a mãe dele, apaziguar o coração dela. E essa história é para iluminar a gente, apaziguar o nosso coração, embora esteja sendo contada por um demônio, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu apareceu na Treta Yuga faz muito tempo, mas ainda assim ele estava contando essa história que tinha acontecido muito antes ainda da Satya Yuga. Imaginem só quanto tempo faz que tem o registro dessa história, que foi falada também por Narada Muni e Yudhishthira Maharaja, para o bem-estar do ser humano, para o bem-estar da alma condicionada no corpo, apropriado para a autorrealização, para o entendimento nosso. E essa mesma ignorância de tanto tempo atrás, até antes de Satya Yuga, como está sendo contado aqui, prevalece até hoje, e até muito mais ainda do que nesses tempos remotos aí, muito mais, porque hoje o ser humano tem completa consciência, completo convencimento de que ele é esse corpo, que ele não é alma. Todo mundo acha que é esse corpo. Na Kali Yuga está todo mundo jurando que é esse corpo, que a vida é só essa, que o propósito da vida é só desfrutar desse corpo, desse mundo. Na Kali Yuga ninguém tem muita introspecção, nenhuma inclinação para a autorrealização. Não tem. Tanto isso é verdade que na Satya Yuga tem um processo para a autorrealização que é a meditação transcendental. Porque se vive muito e a atmosfera é pura, então é favorável a meditação transcendental na Satya Yuga, encontrar Krishna no coração através do sistema óptico de Yuga, meditação transcendental. É um processo para a autorrealização. Depois na Treta Yuga também tem na Era da Prata, na Era do Ouro a meditação, na Era da Prata é a execução de sacrifícios, onde se alcança a autorrealização através da execução de sacrifícios, como nós temos vários relatos dos Vedas, sacrifícios de Rajasuya, Jagya, diferentes tipos de sacrifícios feitos por Yudhishthira Maharaja mesmo, Indra, sacrifícios feitos para a autorrealização. E na Era do Cobre, do Apara Yuga, já o processo para a autorrealização é o sacrifício da adoração. É a adoração a Krishna no altar, a arte, a Vigraha.
esses processos em cada era traz autorrealização. É possível iluminar o ser humano pela execução desse tipo de penitência, de sacrifício. Mas na Kali Yuga não tem processo para autorrealização. Na Kali Yuga ninguém tem muita introspecção, ninguém é muito interessado em autorrealização, então sequer tem processo. Ninguém é muito religioso, ninguém é muito austero para executar a penitência espontânea para o prazer de Krishna, para a autorrealização. Então o homem da era de Kali realmente é muito desafortunado. Mas pela bênção do Senhor Chaitanya, como ele apareceu nessa era, então existe um processo, porque ele trouxe para essa era que não tem processo. Krishna Varna, Tvisha Krishna, Sangobangastra Parshadam, Jagya Sankirtana. O processo para essa era é execução de Sankirtana Jagya. O canto do Santo Nome de Krishna, o canto congregacional do Santo Nome de Krishna, o canto individual do Santo Nome de Krishna, Japa, Mala e congregacional Kirtana e Bhajan. Então, nessa era, simplesmente por se cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é possível executar um sacrifício que erradica toda essa avidya, toda essa ignorância que é a ignorância de pensarmos que somos esses corpos, a ignorância de pensarmos que essa vida é a única coisa que existe e o único propósito dela é desfrutar dela, desfrutar desse corpo, se dar bem, extrair prazer do corpo material. Para quem tem essa mentalidade, o remédio é Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que pela bênção de Krishna, essa era de Kali, embora seja a pior delas, como o Senhor Chaitanya veio e é a encarnação mais misericordiosa de Krishna, como estamos ouvindo aqui, as atividades do Senhor Nityananda, sábado é o aparecimento dele, Balarama, as atividades do Senhor Chaitanya narradas por Srila Vrindavana Dasa Thakur. Essas atividades todas dessa era foram assim um bálsamo para a humanidade, porque na verdade nessa era nós não teríamos chance nenhuma. É uma era onde o que impera nessa era é a preguiça, a indolência, é a mentira, é a briga por qualquer coisa, a desavença, é a natureza azarenta do ser humano. Tudo que ele faz dá errado, sai errado. Tudo que ele tenta fazer de bom, o efeito colateral de mal, que a tentativa do bem que ele criou é maior do que o que ele tentou fazer de bem. Então essas são as qualidades do homem da era de Kali. E acima de tudo, o homem da era de Kali vive sempre com a mente descontrolada, sempre perturbado. Então, como Krishna fala, na era de Kali não há possibilidade de se executar processo para autorrealização. Porém, como ele apareceu na sua forma mais misericordiosa, ele trouxe um processo, que é o processo de cantar o Santo Nome. Então, mesmo sendo do jeito que nós somos, mesmo tendo já por nascimento todas essas contaminações, nós temos chance devido ao aparecimento do Senhor Chaitanya nessa era, devido ao processo que ele deixou, que é Sankirtana Prayaya, Jagya Sankirtana Prayaya, a execução de Sankirtana Jagya, o cantar constante do Santo Nome de Krishna e o distribuir constante do Santo Nome de Krishna. Quem fizer isso com seriedade, com determinação, quem se abrigar num devoto fidedigno, autêntico, que prega o cantar do Santo Nome como um processo, tem chance de sair dessa ilusão toda, dessa confusão toda, transcender essa ignorância toda. E a mais básica é essa aqui: choradeira quando o corpo morre, choradeira quando a alma tem que sair do corpo, lamentação, como Krishna falou no Bhagavad Gita, por algo que não é digno de pesar. Ninguém precisa se lamentar pela alma. A alma não é nascida, ela é sempre existente. A alma não vai morrer nunca, ela é eterna, perpétua, primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Krishna explicou tudo isso no Bhagavad Gita. Mas quem na era de Kali está entendendo isso? Quem?
Krishna fala isso, Nityaha Shashvato Janpuranu, Hanyate Hanyamane Sharire. Nunca há nascimento nem morte para a alma. Derridityanuma Vadyoyan Derrit Savasya Varata. Tasmat Savani Bhutani Natvanshoti Tumashi. Aquele que habita no corpo é eterno e nunca pode ser morto, Arjuna. Portanto, não há motivo nenhum para se lamentar pela alma. Lamentação pela alma é lamentação por algo que não faz sentido, não é digno de pesar. Nós temos que nos lamentar pela ignorância do ser humano, que está jogando fora a forma humana de vida dele e perdendo a chance de se autorrealizar. Mas pelo sofrimento dele, não, porque na verdade para a alma nada vai acontecer efetivamente com ela, nada vai acontecer. A alma não pode ser molhada, não pode ser amassada, não pode ser queimada, não pode ser destruída. A alma sempre vai continuar existindo. Então, por isso Krishna fala Natvanshoti Mahashi. Não tem por que se lamentar pela alma, não tem por que viver se lamentando. E essa aqui é uma lamentação que é até mais grosseira que isso, porque na verdade sequer estão se lamentando pela alma, estão se lamentando pelo corpo, pensando que o rei era aquele corpo. Pensando que o rei era aquele corpo. E hoje em dia a lamentação que a gente vê na sociedade humana é uma lamentação que todo mundo jura que quem estava ali era aquela pessoa. A ignorância é tão grande que sequer se lamenta pela alma que vai continuar existindo. Está se lamentando pelo corpo morto. Está se lamentando por algo que já todos os elementos materiais vão se fundir na totalidade dos elementos materiais. Ou seja, como diz a própria Bíblia, né, o pó vai virar pó de novo. Porque já era pó. Já era. Já era terra. Já era fogo. Já era água. Já era ar. Já era éter. Tudo isso vai se fundir de novo nesses elementos grosseiros. E a alma vai ficar, a entidade viva, que é Satitananda, eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, presa num corpo sutil, devido ao apego, devido à morte extemporânea na forma de fantasma. É isso que está acontecendo com o rei aqui. Esse é o perigo nosso. As escrituras falam que quem tem morte extemporânea fica num corpo de fantasma. E o corpo de fantasma é um corpo mais sofrido ainda que um corpo de espírito. Mais sofrido. Por que morte extemporânea? Porque o rei morreu no campo de batalha. Ou seja, ele tinha uma quantidade X de prana para respirar ainda, mas como ele foi morto no campo de batalha, ele morreu antes do tempo. De acordo com o karma dele, ele viveria mais. Então, quem toma corpo de fantasma? Quem tem morte extemporânea, quem morre intoxicado, quem abandona o corpo intoxicado, quem morre por acidente, por exemplo. Tudo morte extemporânea. Na Kali Yuga, mais ou menos, todo mundo está tendo morte extemporânea, porque está todo mundo se matando com tanta intoxicação, está todo mundo se matando de tanto desejo de desfrutar desse corpo, está todo mundo se matando de diferentes maneiras, além das mortes propriamente ditas. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, quem mais morre é jovem, a tiro. Briga de facções criminosas, bandidos matando pessoas inocentes, morte o tempo todo. Morte por intoxicação no trânsito, morte por falta de bom senso, mente controlada, atenção no trânsito, morte de tudo quanto é tipo de morte. Tudo morte extemporânea, tudo fantasma. Então, quando a alma fica no corpo de fantasma assim, ela fica muito apegada àquele corpo que ela estava vivendo até então ali, e num corpo sutil, de mente, inteligência e ego falso, mas achando que é aquele corpo ali. Assim estava o rei. Nossa, eu sou o monarca, eu sou o rei, como que eu vou fazer agora com essas rainhas que estão aqui sofrendo, esses meus súditos? Na cabeça dele a guerra não tinha acabado ainda, ele tinha que sair vitorioso ali, de tanto apego pela posição de monarca, pelo apego ao corpo. Então Jamaraja falou, esse rei, ele teve até que uma morte nobre, foi no campo de batalha, deixou livrá-lo dessa ilusão.
deixa eu ir lá, e veio disfarçado de menino, para ele perder essa forma de fantasma, porque assim que esse corpo for cremado, ele vai se desapegar, porque não tem mais ao que se ficar apegado, porque o corpo desapareceu. Então, cremar é védico, enterrar não, mas cremar é védico. Na verdade, assim que se crema o corpo, a alma se desvencilha de vez daquela ideia de que ela era aquele corpo ali, que ela estava. Então isso é ajudar. Esse foi um dos pontos que Dhyamaraja ficou com pena do rei. E o outro ponto foi, além de querer iluminar toda a humanidade, ele também quis explicar para as rainhas que elas estavam perdendo tempo, sem parar para pensar, que na verdade mesmo, enquanto elas se lamentavam ali pelo corpo morto do rei, que já tinha a Pranasaiva Dehasa, como fala o Haribhakti Shuddhodaya, saído fora dali, ele não era mais aquele rei ali, além de elas estarem perdendo tempo ali, elas estavam correndo o risco também de abandonarem o corpo naquela ignorância, porque quem garante que não é agora que eu vou morrer? Quem garante? Então ali naquela lamentação, naquela ignorância, chega o momento delas também, elas também têm que sair do corpo. O que elas fizeram para a vida humana? O que elas fizeram? Por isso que o Yudhishthira Maharaja falou para o Yaksha, que era de novo Dharmaraja disfarçado, perguntando para ele, qual é a coisa mais maravilhosa desse mundo? Tinha perguntado para os outros 4 Pandavas, eles não souberam responder, abandonaram o corpo porque foram tomar água quando estavam em exílio na floresta, num lago, e a voz do Yaksha falava, não beba dessa água. Eles insistiam em beber, e cada um que bebia, porque ele estava desesperado já com sede, morria ali. Um atrás do outro, até que o Yudhishthira foi o último, foi ver o que estava acontecendo. Quando ele ouviu essa voz, quando ele foi beber água também, vendo os irmãos mortos, todos em volta do lago ali, ele foi beber água, a voz veio de novo da providência, do infinito. Não beba dessa água. Aí ele, poxa, de onde é isso? Não posso beber dessa água, por quê? Estou morrendo de sede, meus irmãos já morreram, ou de sede, o que aconteceu? Olhando ali sem entender. Aí a voz fala assim, você pode beber dessa água, a menos que você responde para mim essa pergunta. Aí Yudhishthira Maharaja, essa pergunta ele tinha feito para todos os outros irmãos, Nakula, Sahadeva, Bhishma e Arjuna. E todos já estavam mortos, porque não souberam responder. E ele perguntou de novo, qual é a coisa mais maravilhosa desse mundo? Aí Yudhishthira Maharaja falou exatamente isso. Parou, pensou e falou, Ahani, Ahani, Bhutani, Kachanti Raja Malayan, Sheshestavaramar, Ichanti Kim Ascharya Matapanam. No mesmo caso das rainhas se lamentando a morte do rei ali, sendo que aquele momento podia ser o momento delas. A coisa mais maravilhosa desse mundo, o Yudhishthira Maharaja falou, é que a cada momento milhares e milhões de almas estão entrando na morada de Mrityu, na morada da morte, estão morrendo. E ainda assim elas estão achando que elas não é o momento, que elas não vão morrer agora, que não é agora. Quem garante para qualquer um de nós que o nosso momento não é daqui a pouco, não é hoje? Se todo mundo estivesse esperando a morte, sabendo exatamente quando ela chegaria, estava todo mundo se preparando para dar um perdido na morte, né? Tem um conto desse aí que ilustra bem isso. É uma piada, na verdade, mas é uma piada muito filosófica. Tinha um cara que estava se preparando para ir para uma festa e daqui a pouco ele foi avisado, você vai morrer hoje, hein? Aí ele, o quê? Eu vou morrer hoje? Prepare-se porque você vai morrer hoje. O cara falou, puxa, vou morrer hoje e agora? Já sei o que eu vou fazer. Já que a morte está explicando, que ela vai vir me pegar, eu vou dar um perdido nela. Aí ele foi, se disfarçou completamente.
era cabeludo, raspou bem a cabeça, tinha barba, tirou toda a barba, colocou um óculos escuro, colocou um terno branco, ficou todo, e falou, enquanto a morte está achando que vai me pegar, eu vou, para a festa, vou enganá-la. E saiu de casa e foi para a festa, e aí a morte chegou, começou a procurar, não achou, foi para a festa, chegou lá, olhou, falou, caramba, o cara sumiu mesmo, hein? Bom, eu não vou voltar para a morada da morte sem levar ninguém. Já que não tem ninguém, eu vou levar aquele careca. A morte não erra, não. Krishna não tem essa história de se equivocar. Jamaraja, os Jamadutas, ninguém erra, não. Então, é assim. Naquele momento, as rainhas se lamentavam ali. Jamaraja deu uma luz para elas. Vocês estão se lamentando pelo rei que está morto? Mas daqui a pouco pode ser qualquer um de vocês. E o que vocês estão fazendo com essa vida humana? Então essa é a coisa realmente mais maravilhosa, mais desconcertante. Que todos nós, até temos, né, pela bênção de Srila Prabhupada, essa informação, que podemos abandonar esse corpo a qualquer segundo, a qualquer momento. Não temos esse controle. Mas estamos protelando a nossa seriedade na vida espiritual, né? A nossa sinceridade para com Krishna, para com o mestre espiritual. Não, semana que vem eu vou dar uma melhorada, depois eu vou voltar a cantar mesmo minha japa. Não, eu vou começar a pegar os programas. Não, eu vou render mesmo meu suor, minha vida a Krishna. Por enquanto, quando tiver um pouquinho mais velho, porque agora eu tenho... Então, esse é o nosso erro. Essa é a nossa maia. Essa é a nossa ilusão. Essa é a nossa ignorância. Mas para quem está ouvindo, fala, e esse é o fanatismo desse pregador, esse devoto é muito fanático e tal, sabe? Será? Nós que sabemos. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, mas será que isso é fanatismo ou isso é ser verdadeiro amigo, falar a verdade mesmo, e não ficar tentando tapar o sol com a peneira? Será? Então nós já temos por nascimento essa história toda, Prajena Upai, Shah Sabyaka, Luas Mindyu, Ged, Janaha, Manda, Sumanda, Matayu, Manda, Bhagya, Rio Padruta. Já nascemos assim nessa era, contagiados por mentira, preguiça, briguentos, azarentos. Acima de tudo, sempre vivemos perturbados. Agora tivemos a bênção de ter o advento do Sr. Chaitanya nessa era. O cantar do Mahamantra Hare Krishna à nossa disposição. O sacrifício de Srila Prabhupada para nos dar tudo mastigadinho, prontinho. O Bhagavatam aqui, devotos sinceros para estar falando para a gente. E a gente vai continuar assim mesmo. A gente vai continuar assim mesmo, protelando, não, mas pode deixar que depois, não, eu estou entendendo, Prabhu, eu sei que não, mas veja bem, Mataji, claro que vida espiritual, mas não fazemos. Essa é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Como é que pode, com tanta certeza que a gente tem, do risco que a gente corre, ainda assim sermos tão negligentes, tão levianos, tão desinteressados? Isso é para matar, isso é loucura. Isso é loucura. Então nós temos que abandonar essa loucura. Essa forma humana de vida é raríssima. Muito rara. Então, Anumritya Java quer dizer antes de ocorrer outra morte. Se a gente não, como fala o Bhagavatam, Labdon, Sudur, Labam, Midam, Bahu, Sambhavanti, Manusha, Artadama Nitya, Pihadira. Anumritya Java, antes que ocorra outra morte. Se antes de termos que passar pela experiência de morrer de novo, embora não morramos, sejamos eternos,
Mas se antes de nós termos que nos deparar com essa experiência fenomenal que é a morte, nós não colhemos os objetivos mais elevados da vida, que é o conhecimento, que é a realização de nós mesmos e da verdade absoluta, que é o que erradica toda a ignorância, que é o que vai nos dar, no mínimo, um próximo nascimento melhor, porque dizer de no máximo que é a volta ao lar, de volta ao Supremo. Se nós negligenciamos tudo isso, e o pior é que essa última linha desse verso fala de se achar a gente negligencia tudo isso por causa de uma única coisa, na verdade. E é uma coisa que está disponível, inclusive, fala o verso, para os insetos, para os animais, por causa do sexo só. Se a gente não levar isso a sério, então nós estamos realmente jogando nossa vida humana no lixo. E parece que não, mas não tem muita diferença, como fala o Haribhakti Shododaya, não tem muita diferença da mentalidade de qualquer ignorante aí, porque o nosso caso é até mais grave, nós estamos sendo informados e estamos brincando com coisa séria. Eles, pelo menos, como fala esse verso do Haribhakti Shododaya, fala Bhagavat Bhakti Hinasya Jatishastra Japastapa Apranasya Vadehasya Mandanam Lokaranjanam, que é costume numa sociedade de caídos, de pessoas baixas, de pouca instrução, quando alguém abandona o corpo, pegar o corpo, enfeitar, adornar o corpo e sair com ele em procissão. E esse tipo de adoração a cadáver é o suprassumo da ignorância. Mas se a gente fala que não, eu entendo tudo isso, mas também não faz o outro lado, que é que prova que estamos entendendo tudo isso, nossa mentalidade não é muito diferente não, só parece que é. Porque teoria, gente, teoria não resolve. Teoria não resolve. Teoria a gente pode até ser muito sofisticado nela, como é o caso do conhecimento material. O que resolve conhecimento material? Nada. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Conhecimento material, quando comparado com o conhecimento espiritual, é pura ignorância. Pode ser o mais sofisticado que possa parecer, mas é pura ignorância. Por isso que as escrituras falam que nós temos que cultivar Brahma Vidya, conhecimento da alma, conhecimento verdadeiro, conhecimento da verdade absoluta, Atmika Buddhi, com inteligência que vem de inspiração do próprio Krishna que está no coração como super-alma, conhecimento que resolve a nossa situação de ignorantes e nos coloca como sábios, não como eruditos, sábios, que têm o conhecimento colocado na prática na vida, vive com sabedoria. Então isso é conhecimento, Brahma Vidya. Qualquer outro tipo de desenvolvimento de conhecimento que não seja esse, é Jada Vidya, e não Brahma Vidya. Não é conhecimento verdadeiro, é conhecimento falso. Então, conhecimento material é mais ou menos como você está completamente ciente de tudo, mas não fazer nada. Talvez alguém pense, nossa, quanta sofisticação tem num remédio que foi criado para curar tal doença. Que avanço, que incrível. Nossa, teve um doutor que defendeu tal tese de que realmente se usássemos tais substâncias, criaríamos um remédio que curaria doença X. Tudo bem, não existe remédio para a morte, mas existem remédios que minimizam o sofrimento do ser humano, né? Por exemplo, o uso da morfina quando está sentindo muita dor, por exemplo. Mas que valor tem isso?
Se você ficar com a morfina guardadinha ali, morrendo de dor, mas não tomar, qual o valor? Que valor tem alguém chegar e falar, meu filho, amanhã vence o seu carnê da Casa das Bahias, se você não pagar, o seu nome vai para o SPC. Aí você vai, bom, estou ciente, eu estou consciente, que nem a gente fala, né? O Hare Krishna está consciente da filosofia, mas não vai pagar a conta, não faz o que tem que fazer, não paga. O nome vai para o SPC, suja, não suja o nome. Então, teoria, gente, não resolve nada, absolutamente nada. Ou se coloca todo tipo de informação na prática, toda teoria na prática, ou nós não vamos para lugar nenhum. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então o Mahamantra Hare Krishna, na teoria, ele salva, ele ilumina, ele protege. Isso só vai acontecer se ele for cantado, se ele for praticado. Senão não dá um remédio, como é que vai curar? O serviço devocional, falou Srila Rupa Goswami, o serviço prático, a ocupação dos sentidos, os sentidos funcionais, as mãos, os braços, a mente, a inteligência, o suor nosso, o serviço devocional, ele é prático, mas se ele não é feito, não está valendo nada, não está resolvendo nada. Não está resolvendo nada. Como que nós vamos realmente ter realização se nós não executamos a única coisa que realmente dá realização, que é o serviço devocional prático? Só o serviço devocional prático traz conhecimento da verdade absoluta. Só para quem executa serviço devocional prático, Krishna se manifesta. E para quem não faz isso, não adianta, que é só teoria. Krishna não vai se manifestar. Podemos até nos tornar grandes guianes, especuladores mentais, grandes eruditos, filósofos, pensadores. Não adiantou nada. Krishna não se manifesta assim, é com prática. Mas a gente vê isso até entre nós mesmos, entre os devotos. Por exemplo, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele dá o serviço devocional. É pedir serviço devocional. O santo nome de Krishna em si basta para liberar a alma condicionada do ciclo de nascimento e morte. Isso aí é... Chaitanya Charitamrita explica isso. É Krishna Mantra Haiti Rabi Sansara Mochana. Liberação Sansara Mochana, da roda do Sansara, do ciclo de nascimento e morte. O nome de Krishna basta para liberar a alma condicionada, é suficiente. Krishna Mantra Haiti Rabi Sansara Mochana. Krishna Nama Haiti Pabi Krishneira Charana. O santo nome de Krishna revela o serviço devocional. Ele convence a gente de que nós temos que nos ocupar em transcendental serviço amoroso a Krishna. Isso é